Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora para finalizarmos o curso de funções. Estamos agora na aula número 10 sobre função modular. Muito bem, lembrando sempre, tem em mãos o seu material didático que você pode baixar gratuitamente no site www.ricardinhomatemática.com.br. Legal? Qualquer dúvida nesse meio tempo, estamos lá no contato ricardinhomatematicax.com.br, tá? Não esquece de botar aqui o X, tá? É ricardinhomatematicax.com.br. Valeu, meus amigos? Então vamos abrir aqui nosso laser e vamos iniciarmos a aula de hoje, aula número 10. Então, senhores, como o nome fala, a função modular é toda função que tenha x dentro de um módulo. Tá? A função modular padrão é a função, vamos botar então ela aqui, é a função f de x igual ao módulo de x. Numa função, lembra sempre, eu tenho três elementos, domínio, contradomínio e imagem. Por hora eu te pergunto, qual é o domínio para essa função, meus amigos? Domínio são x's que fazem a função existir. X pode ser 10? Pode. Pode ser menos 10? Pode. Pode ser 1000? Pode. X pode ser o quê? Qualquer número real. A função modular em x não tem restrição. Legal? Agora, para ter uma noção do gráfico dessa função padrão, o que se faz? Para não ter que apelar para a definição de módulo, que seria agora um pouco mais trabalhoso, você vai seguir uma dica que vale para alguns tipos pontuais de funções. Primeiro passo. Finja que não tem esse módulo aqui. Ó. Se não tiver o módulo, eu vou ter uma função simples de primeiro grau. Por sinal, a função identidade, lembras? Cujo gráfico era uma reta crescente que passava pela origem. Era aquela famosa bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá lembrado? Ó? Quando x é 1, y é 1, quando for 3 é 3, quando for menos 2 é menos 2 e por aí vai. Agora, o que o módulo faz? O módulo ele torna imagens negativas positivas. Então, essa parte do gráfico que tem imagem negativa, ela rebate. Ficando, então, o gráfico da função modular, esse Vzinho aqui. Ó. Você repara que o x pode ser negativo, mas todos esses x's geram imagens positivas. Outra pergunta para te fazer. Qual é a imagem desta função? E aí, quando eu falo imagem, é para associar agora o quê? A projeção do gráfico no eixo y. E aí, se você projetar o gráfico no eixo y, vai ter imagem negativa? Não. Então, imagens são os reais não negativos, começando aqui em 0 até infinito. Outra pergunta que não quer calar. Aula número 6 ou 7, se não estou enganado, você viu isso. Acho que foi a 7. Paridade da função. Esta função que você acabou de verificar é uma função par ou ímpar? Pensa aí. Acertou quem falou par. Por quê? A função é par quando valores simétricos de x dão imagens iguais. Se você calcular aqui em cima, ó, f de menos 3 ou f de 3, vai dar 3. F de menos 2 ou f de 2, vai dar 2. Então, repara, ó, valores simétricos de x dão imagens iguais. Isso dá para ver até porque o gráfico tem simetria com o eixo y. Legal? Agora, vejamos algumas particularidades da função modular que fazem, por vezes, o gráfico deslocar, ou para baixo, ou para cima, ou para a esquerda, ou para a direita, enfim. Vamos lá. Primeira situação aqui, senhores. f de x igual ao módulo de x mais 1. Para ter uma noção de quem é o seu gráfico, eu quero que você me diga o seguinte. Se esse x aqui, por exemplo, ó, for menos 1, quanto que é menos 1 em módulo? Não é 1? 1 mais 1 dá 2, não é? Se o x for 0, 0 em módulo é 0, mais 1 dá 1. Se for 1, 1 em módulo é 1, mais 1 dá 2. Então, repara, quando x é menos 1, a imagem é 2. Vou botar aqui, ó. Quando x for 0, a imagem é 1. Quando for 1, a imagem é 2. Então, repara que o gráfico ó, ele vai sofrer agora um deslocamento vertical de uma casa para cima. Então, este 1, esta constante, fora da função modular, faz o gráfico deslocar casas para cima ou casas para baixo. Se aqui fosse menos 1, o gráfico cairia uma casa para baixo, logicamente. Agora, repara, esta função tem que imagem, meus amigos? Imagem é a sombra do gráfico no eixo y.
Agora a imagem, ó, ela sofreu o quê? Um deslocamento, né? Agora ela vai de 1, ó, para cima. A função ainda é par? Sim. Sim, por quê? Porque o gráfico ainda tem simetria com o eixo y. Repara que a simetria não se perdeu. Legal? Agora vamos dar uma espiadinha para essa outra função aqui, ó. Agora eu coloquei a constante dentro do módulo. E agora como é que vai ficar, senhores, esse gráfico dessa função comparado com o da original? O macete inicial que eu tinha te dado era fazer o quê? Era tirar fora o módulo. Se a função tivesse sem o módulo aqui, ó, fosse, digamos, y igual a x menos 1. Repara que seria uma função de primeiro grau bem simples, né? O gráfico corta o eixo y sempre no b, lembra disso? Se é primeiro grau, é sempre no b. E vai cortar o eixo x na raiz da função, né? No x que faz a função zerar. Então, ficaria algo assim, não ficaria? Ficaria. O que o módulo faz? Ele torna as imagens negativas, que seria essa parte aqui pontilhada da função, ela torna essas imagens positivas. Então, você pega essa parte do gráfico e elimina. Pronto, eliminou. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a módulo de x menos 1. Repara que, em relação ao original, ele sofreu um deslocamento de uma casa para a direita. Então, repara, ó, aqui foi menos 1, ele veio para a direita. Se fosse mais 1, ele viria para a esquerda. Você repara que essa função tem que imagem? Imagem, sombra do gráfico no eixo y. A sombra começa agora aqui em 0, ó, e vai para cima. Agora a função ficou sem paridade, porque agora o gráfico perdeu a simetria com o eixo y. Pois bem, então, em relação à função original, o que você pode gravar? Você pode gravar que a função original ela sofre translações, ou verticais ou horizontais. Se você botar uma constante fora do módulo, faz o gráfico subir k casas ou descer k casas. Agora, se for uma constante dentro do módulo, aí o gráfico vai para a esquerda ou para a direita. Detalhe, se aqui for menos k, vai para a direita, como veio aqui, ó. E se for mais k, vem para a esquerda. Legal? Então, me responda agora a algumas perguntas. Vamos lá? Diz lá para mim. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! Gráfico da função original, módulo de x. Tá aqui o padrão. Diz para mim, onde é que vai parar o gráfico da função módulo de x mais 1, senhores? Repare que esse 1 está fora do módulo, é uma constante fora do módulo. Então, o gráfico, nesse caso, sobe uma casinha. Subiu. Vamos lá? Módulo de x menos 2. De novo, uma constante fora do módulo. Então, agora, o gráfico desloca duas casas para baixo. Pronto. Massa! Terceiro caso, aliás, quarto caso. Módulo de x mais 2. Agora, o mais 2 é uma constante dentro do módulo. Então, agora o gráfico vem para a esquerda, né? Quantas casas? Duas. Então, pega o original e vem duas para a direita, para a esquerda. Pronto. Agora, vem duas para a direita. Agora, vem duas para a esquerda e duas para baixo. E, por fim, agora vai para onde? Duas para a direita e uma para cima. Pronto. Lógico. Essas translações elas são em relação às funções originais. Caso não seja uma função que venha da original de maneira tão explícita assim, aí você faz o feijão com arroz, tá? Quando a função vier assim, por exemplo, módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3. Finge que está sem o módulo, traça o gráfico cartesiano, pega a parte que tem imagem negativa e rebate para cima em ponto final. Pronto, ficando algo assim. Então, quando você quer achar o gráfico da função modular, você pega, finge que está sem o módulo, ó, pega a parte que tem imagem negativa, ó, e rebate. Rebate, 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 rebateu. Ponto final. Agora, eu vou tocar o dedinho na ferida. O pior que pode aparecer para ti é quando o cara pede o gráfico de uma função modular que apresente uma soma de módulos, como é este caso aqui, gente, ó. E aí, como é que fica o gráfico desse tipo de função? Para este caso aqui, ó, eu não vou conseguir te explicar esse exercício se você não lembrar da aula 9, do começo da aula 9.
onde você viu a definição formal de módulo. Vamos lembrar aqui, quando quem está dentro do módulo for positivo, o que você faz? Só repete para fora, lembra disso? Agora, se alguém dentro do módulo for negativo, o que você faz? Você bota menos na frente do que vem dentro. Pronto, ficando algo assim. Então, neste caso aqui, meus amigos, qual é a dica? A dica é, primeiro passo, anote aí. Ache as raízes de cada módulo. Quem vai zerar cada módulo, aqui é menos 1 e aqui é mais 1. Então, bota aqui, ó, menos 1 e mais 1. Põe lá no plano, menos 1 e mais 1. Agora você vai definir para mim essa função em 3 intervalos diferentes. Primeiro, quando x for menor que 1, quando x for menor que menos 1, quando x estiver entre menos 1 e 1, e quando ele for maior do que 1. Pois bem, para x menor do que menos 1, ou até igual a menos 1, pensa em alguém menor que menos 1. Pensa em menos 1000, por exemplo. Se eu colocar o menos 1000 tanto aqui ó, em x quanto aqui, ó, fazem os dois serem o quê? Negativos, não fazem? Aí, quando quem está dentro do módulo é negativo, tem que botar menos na frente do que vem dentro. Então, para esse intervalo, essa função vai ficar assim, ó, menos x mais 1, menos o x menos 1. Resolvendo, tu vai ter aqui ó, menos 2x, e o menos 1 com mais 1 vai cancelar. Então, f de x vai ser igual a menos 2x, que é uma reta decrescente e que passaria pela origem, só que só é válida para x menor do que menos 1. Agora, pensemos no intervalo entre menos 1 e 1. Pensa em alguém entre menos 1 e 1. Pensei no zero, talvez. Se eu colocar o zero aqui, ó, isso fica positivo. Aí é só repetir ele para fora. E se eu botar zero aqui, ó, isso fica negativo. Aí eu tenho que botar menos na frente do que vem dentro, conforme a definição. Então eu vou ter com isso, x menos x vai cancelar, e 1 menos 1 menos 1 ficou 2. f de x igual a 2 é uma função constante. É uma reta paralela ao eixo x, mas que só será válida para x entre menos 1 e 1. E agora, para x maior que 1, se eu pensar em 2, 3, 4, 1000, tanto isso aqui dentro ó, quanto isso aqui dentro ficam positivos. Aí é só repetir os dois para fora. Repetir e cheguei em f de x igual a 2x. Dá uma reta que passa pela origem e é crescente, ficando algo assim, ó, mas que só é válida para x maior que 1. Você repara que essa função aqui ó, ela é exatamente contínua, não tem quebra, ó, porque nas fronteiras, tanto no 1 quanto no menos 1, ó, se eu botar 1 tanto aqui ó, quanto aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, ó, eu vou ter imagem 2. Se eu botar o menos 1 tanto aqui quanto aqui em cima, eu vou ter imagem 2 também. Então a função aqui não tem quebra. Então repara que esse seria o gráfico desta função. Ficaria então uma reta, um segmento de reta decrescente, depois constante e depois crescente. Então, esse tipo de função aqui é o tipo mais chato que ele pode te cobrar o gráfico. Se for um caso como você viu agora há pouquinho, nos demais slides que se passaram ali, aí você pode fazer pela translação ou fazer o esquema de traçar o gráfico sem o módulo e depois rebater as imagens negativas. Com isso, nós encerramos função modular e encerramos o nosso curso de funções. Então agora você tem condições de pegar a tua apostila e resolver todos os exercícios que lá estão. Se ficou em dúvida em relação a alguma aula, releia essa aula, assista a essa aula de novo. Talvez no primeiro momento você tenha achado um pouco complicado, tá? Mas quanto mais você assiste, mais você grava coisa por repetição. Então a todos aí um bom estudo, espero ter ajudado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.